10. Vamos retomar os nossos estudos. Quem perdeu, pode acompanhar lá pela rede social. Só seguir ir lá na página do YouTube da igreja. Todas as lições, inclusive as de Coríntios, né, de 1 Coríntios, todas elas estão lá. Uma série de estudos muito interessante. Então você pode acompanhar. Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 11. Diz o seguinte: Então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e as suas pernas eram como coluna de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Logo que os 7 o que disseram os 7 trovões, e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar nos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que encontra-se de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o, coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, meus irmãos? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez diante de Ti, através de oração, nós queremos, Senhor, Te pedir que o Senhor fale conosco através do texto bíblico lido neste momento. A Tua palavra, Senhor, santa e poderosa palavra. Ó Deus, Te pedimos que o Senhor traga luz, clareza, entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, para que possamos esperar ardentemente, ansiosamente, o dia que o Senhor voltará para nos buscar. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é sempre bom e oportuno nós lembrarmos do sentido geral do livro de Apocalipse, né? Nós, sempre que iniciamos um estudo, ora a gente faz uma lembrança de algumas coisas, né? Lembra de algumas coisas que a gente falou, ora a gente reforça algumas outras coisas. E antes da gente entrar nesse capítulo 10, eu queria trazer à memória algumas coisas que a gente viu e fazer algumas perguntas aqui, tá? Não é nenhuma prova, mas quem quiser responder ou chutar, pode responder. Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse?
Vinícius foi rápido ali no gatilho. João, né? E João estava onde, Vinícius? Na ilha de Patmos. Ele estava livre, estava como ele? Preso, né? E aí João teve uma visão, não foi? Uma visão. A visão, ele viu uma porta aberta, né? Uma portinha, uma janela ali no céu. E ele entrou, né? Passou ali, foi tomado em espírito. E aí ele passou, entrou ali, vamos dizer, no céu, começou a ter aquelas visões e ele viu um homem, não é? E esse homem, quem era esse homem que ele viu? Quem? Jesus, né? Esse homem que o livro de Apocalipse vai dizer que ele tinha características. Ele começa a descrever quem era esse homem. Ele não diz que era Jesus. Ele começa a dar características desse homem. Ele vai dizer que os olhos dele eram como? Os olhos de Jesus? De fogo, né? Era ali como bolas de fogo, né? Chamas de fogo, né? O corpo dele, qual era a roupa daquele homem? Como era a roupa? Branca, né? Como a mais pura lã, né? Como alva, como a neve. Os seus pés era como? Quem lembra? De latão reluzente, né? Brilhava os pés dele ali, né? A sua voz, né? Era como voz de muitas águas, voz de trovão, né? Voz de onda batendo ali. Ora é uma voz forte, mas ao mesmo tempo ele colocou a sua mão sobre João, né? João caiu ali como morto e ele disse: olha, não temas, eu sou Jesus. Eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer e o que você vê, você escreva. Tranquilo, né? Então a gente lembrou aí o início do Apocalipse, de como João teve esse primeiro encontro profético de revelação com o Mestre. E aí a gente vai ver várias coisas acontecerem a partir daqui. Primeiro vai surgir os 7 selos. Não é? 7 selos, na verdade, dentro dos 7 selos vai surgir os 7 candelabros ou candeeiros. Quem são esses 7 candelabros? Quem lembra? As igrejas. Menailde aí está ganhando de 3-1 para Vinícius. Né? Então, as igrejas. E esse capítulo inicial ali, falando das 7 igrejas que estão espalhadas sobre a Ásia, é a perseguição que a igreja passa e vai passar. Um reflexo da perseguição da igreja. Além da perseguição da igreja, é também um filme, é um raio-x de como está a igreja. Além dessa igreja ser perseguida, essa igreja estava passando por problemas. Problemas esses que Jesus vai denunciar, Jesus vai apontar para aqueles problemas. Ora, ele vai dizer para a igreja de Éfeso: olha, você era uma igreja forte, uma igreja trabalhadora, uma igreja que tem muitas coisas para ser louvada, mas você caiu no caminho e é necessário que você volte ao primeiro amor, né? Aquela igreja, ela trabalhava muito, era uma igreja forte, né? Mas ela precisava voltar ao primeiro amor. E Jesus dizia: olha, vou te dar um tempo. Te dar um tempo, você precisa se consertar, porque senão eu virei até você, né? Eu virei com intervenção diante de você. Quem lembra alguma outra igreja que Jesus falou para ela? Outra igreja que Jesus falou, uma das 7. Falei de Éfeso, Laodiceia. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? O que estava ali acontecendo ali? Qual o ponto-chave de Jesus ali? Laodiceia era aquela igreja, se eu tiver errado, os irmãos me corrijam, nem fria e nem quente, nem morna, nem fria nem quente, mas ela é morna. E se ela é morna, Jesus disse que ia fazer o quê? Vomitar, né? Então, a gente vê que nesse primeiro bloco do livro de Apocalipse é a perseguição da igreja
e Jesus falando que está cuidando. Além disso, Jesus vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é minha, né? Eu passeio no meio da igreja. Você crê que Jesus está passeando no nosso meio aqui? Jesus passeia no meio da sua igreja, né? Então, esse é o primeiro bloco. Segundo bloco, aí vem as ideias de selo, né? João agora volta para o céu, tem uma visão de novo do céu. Ele tira a vista, vamos dizer assim, das igrejas, do que está acontecendo na igreja, nas cartas que foram enviadas, e agora tem uma visão agora de 24 anciões sentados, né? Ali circundando ali o trono. Ele vê alguém sentado no trono, de lado do trono um cordeiro, né? E animais ali, né? Seres ali, animais até diferentes, ele vai ver. Mas agora todo mundo chorava, inclusive João. João chorava porque ninguém era capaz de abrir o quê? Os selos, né? Desatar os selos. E aí um ancião chega para ele: por que você está chorando? Pare de chorar, né? Olha, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, né? Aquele que morreu, mas ressuscitou, ele é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Então, Jesus vai lá, desata esses selos, e a partir do momento que ele começa a desatar esses selos, algo acontece na história da humanidade. Toda vez que ele vai abrindo um selo, algo acontece. Depois da ideia de selos, aparece o quê? Quem lembra? Depois dos selos, o que aparece? As trombetas. Então agora nós estamos na parte das trombetas. Veja, os castiçais representam a perseguição do mundo contra a igreja do Senhor, e Jesus dizendo que a igreja precisaria permanecer fiel. Se você for fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Jesus está falando para a igreja: olha, você está sendo perseguida, você está sendo humilhada, o mundo está injuriando você, mas se você for fiel, você vai morar comigo, né? Eu venci, vocês também vencerão. Essa é a ideia dos candelabros, candeeiros. A partir de agora, depois que for os selos, né? E agora trombeta, é as consequências para a humanidade que ora perseguiu a igreja. As coisas que estão acontecendo aqui são, vamos dizer assim, uma permissão de Deus, não apenas para castigar a humanidade que está perseguindo a igreja, mas também, veja que no capítulo anterior, que a gente viu, capítulo 9, diaconisa Adriana, no capítulo 9, Jesus, né, Deus vai dar ordem para aquele anjo que está amarrado, que está acorrentado, não é? Tem um anjo forte que está acorrentado ali no abismo, e tem uma tampa, né? Vai dizer que tem uma tampa e sai ali um monte de gafanhoto, tal, não sei o quê. Veja, tudo isso que acontece, Deus permite para dar oportunidade do povo se arrepender e voltar para Deus, voltar para Ele. Até vamos dizer assim, a movimentação demoníaca, a ação de Satanás no mundo é uma permissão de Deus para que o mundo volte, o homem reconheça que ele não é ninguém, reconheça que ele é fraco, que sem Deus ele não pode, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, mas mesmo assim, diante de tudo isso, o homem diz o quê? Não, eu não quero, né? A gente vai ver que nesse mesmo capítulo 9, eles vão procurar o quê? A morte, né? Vão procurar a morte, mas a morte não quer, vai fugir deles. Mesmo assim, ainda assim, sofrendo com dor, vamos dizer assim, com a boca ferida, ele usa a mesma boca para blasfemar contra Deus. Então, você pode dizer: pastor, por quê? Então, toda essa coisa ruim que a gente viu aqui acontecer,
guerras, rumores de guerras, terremotos, problemas no mar, animais morrendo, queimadas, doenças, dos mais diversas doenças que têm surgido aí. Por que tudo isso? Porque Deus está permitindo isso. Porque tudo isso é uma ferramenta do juízo de Deus, para que as pessoas vejam, Jesus está voltando. Está entendendo? Tudo que está acontecendo na humanidade, que aos nossos olhos, meu Deus, eu não estou acreditando, como é isso? É Deus permitindo que aconteça, para que o homem entenda que Jesus está voltando. O que que a trombeta faz? A gente viu esse exemplo. O cara da corneta lá, quando toca, é anunciando que alguém está chegando, está para chegar. Então esse Jesus, o mundo está aí, as trombetas estão aí, mas a humanidade não quer voltar-se para Deus. E agora, a gente vai ver no capítulo 10, vou avançar que eu falei bastante. No capítulo 10, a gente vai ver agora uma figura de um outro anjo. Só que no capítulo 9 a gente encerrou a sexta trombeta, né? E ainda tem a sétima trombeta. Não tem a sétima? Esse capítulo 10, ele é como a gente já viu nas aulas passadas, um interlúdio. O que é isso? É algo que acontece entre uma coisa e outra. Entende? Entre a mensagem, vamos imaginar o culto aqui. Entre a mensagem e entre o prelúdio inicial, tem alguma coisa no meio. Não tem? Tem ofertório, tem louvor, não tem? Leitura bíblica. Tudo que está no meio ali é um interlúdio. Ele está entre uma coisa e outra. Esse capítulo 10, o que está acontecendo aqui é algo que vai acontecer, ou está acontecendo, a gente vai ver isso, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então, o que está acontecendo entre esse meio aí? É isso aqui que a gente vai ver agora. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol. As suas pernas eram como coluna de fogo. Então, pause aí. Aperte pausa aí no controle. O que está acontecendo aqui? João está vendo um anjo forte, né? Um anjo forte descer. Existem várias interpretações aqui. Existe a interpretação de que esse anjo forte é literalmente um anjo forte. Sempre que a Bíblia em Apocalipse vai falar de anjo, é anjo mesmo. Anjo, aqueles que estão ali debaixo da autoridade de Deus, para servir o homem, para adorar a Deus, a figura angelical do anjo. Só que a gente vai ver em toda a Bíblia, quando o anjo aparece para fazer o quê? Quem sabe? Quem chuta? O quê? Trazer uma mensagem. Anunciar alguma coisa. Sempre, você pode ver na Bíblia toda, quando vai aparecer a figura, um anjo veio e anunciou a Maria que dela sairia, né? Ela seria separada entre as mulheres, porque dela o que ela iria gerar era do Espírito Santo. Então anunciou a Maria. Um anjo apareceu e anunciou à mãe de João e ao pai, né? Como era o nome do pai de João? Que ficou sem falar? Zacarias, né? O anjo anunciou ali, né? Que viria um homem ali que iria preparar o caminho para o Filho de Deus. Lá atrás, lá nos primórdios da história humana, o anjo aparece e vai dizer aos homens de Deus ali que Deus vai destruir a cidade. Não é? Ele vai e anuncia. Sempre o anjo vai anunciar. E esse anjo nada mais é do que um representante
De quem? De Deus. Ele representa a Deus naquele momento. Por isso que em algumas situações, você vai ver na Bíblia que quando o homem vê o anjo, o homem vai lá e se prostra aos pés do anjo, adora o anjo ali, porque naquele momento ele não está adorando o anjo, mas ele está adorando a quem o anjo representa, que é o próprio Deus. A gente vai ver, em alguns momentos, os historiadores vão dizer que muitas dessas aparições de anjo era o próprio Senhor Jesus, já aparecendo lá no Antigo Testamento. Era Jesus que era o quarto homem que estava ali na fornalha de fogo, não é? Era Jesus que estava lá anunciando a Abraão. Então, era a representação de Deus através do anjo. Por isso que muitos pesquisadores, historiadores bíblicos vão dizer que esse anjo aqui que está se falando, ele é Jesus. Por isso que, fazendo um paralelo com o capítulo 1, quando João vê Jesus como? Olhos de chama de fogo, pés de latão reluzente, não é? Uma roupa branca, alva, tudinho, sua voz era como de trovão. Veja que casa exatamente com isso aqui. O anjo era poderoso, descia do céu, ele estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris na cabeça, né? Sua face era como um sol, as suas pernas eram como coluna de fogo. Então, dá características praticamente idênticas às características que João fala de Jesus lá no começo do livro de Apocalipse. Pastor, o que o senhor acha? Eu, Fernando Mário, acredito que realmente é um anjo. Não era Jesus aqui. Eu acredito que realmente era um anjo, e esse anjo era uma representação de Deus. Estava representando Deus naquele momento. Por isso que ele estava diferenciado, vamos dizer assim, né? Ele estava com características de Deus. Ele representava Deus. Tranquilo? Vamos avançar. Segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Depois a gente vai ver que livrinho é esse. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a... Então, veja, que anjo poderoso, né? E figura de anjo grande, forte, altivo. Um pé ele estava no mar e outro pé ele estava onde? Na terra. Isso aqui representa totalidade. Representa que esse anjo, essa figura representativa de Deus, estava sobre a autoridade. Ele tem toda a autoridade em toda a humanidade. Quer na terra, quer no mar, tudo está debaixo dos pés daquela pessoa, daquele anjo ali, que na verdade é o próprio Deus. Está dizendo que a humanidade, quer a terra, quer no mar, está debaixo do poder do nosso Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Ele continua. E deu um alto brado, como um rugido de um... O leão representa o que na floresta? O rei, né? Ele é o animal que representa o rei da floresta. Jesus é conhecido como o quê? O leão, né? Que rugiu, né? O leão da tribo de Judá. Então, autoridade. Além de ter força e autoridade, o rugido do leão, quando o leão ele abre aquele rugido na floresta, todo o animal se cala, né? Então, é a ideia de poder, ele tem força, né? Quando ele dá aquele rugido, todo mundo na floresta baixa a cabeça, porque ele é o rei da floresta, né? Ele é autoridade, tem poder, e ai daquele que não obedecer, né? Então, Deus, ele é poderoso, tem todo o poder, ele é Senhor, e quando ele fala, até o inferno obedece, né? Paramos aonde? 3.
E deu um alto brado com o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram. E os 7 trovões, disseram os 7 trovões, e não os escreva. Lembra que eu falei no começo aqui que João recebeu uma ordem de Deus, não foi? Qual foi a ordem que Deus deu para João? Jesus deu para ele. Tudo que você vê, você escreva. Era a tarefa de João, era um escriba de Deus ali, né? Tudo que você vê, você escreva. Aí ele está vendo aquela cena, está escrevendo, ele bradou, um leão, tal, o anjo desceu. Quando ele bradou, 7 trovões, não foi isso? É 7? 7 trovões falaram. Aí eu entendi o que eles falaram. Opa, vou escrever. Aí quando ele foi escrever, o que os 7 trovões disse, veio uma voz do céu e digo: calma, isso aí você não vai escrever. Isso aí vai ficar em segredo, oculto, mistério. Isso aí você não vai poder falar, né? Mistérios de Deus. Você sabia que Deus tem segredos? Você sabia? Oi? Os segredos nossos, né? Que ele escuta. Não, eu estou dizendo, o próprio Deus, ele tem segredos. E só quem sabe é o Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer que só quem conhece o íntimo e o oculto do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Até o Senhor Jesus perguntaram a ele, disse: olha, isso aí não me cabe saber agora não, né? Isso aí eu não sei não. Quando é que o Senhor vai voltar, Senhor? Não, só o Senhor sabe, né? Pode ser que agora ele sabe, né? Ele sabe o momento de voltar, mas naquele momento ali o próprio Senhor Jesus está dizendo: olha, eu não sei, só o Espírito Santo de Deus sabe. Então, mistérios. E se você quiser saber quais os mistérios de Deus, você vai endoidar, certo? Não queira saber os mistérios de Deus, porque se não fosse mistério, ele teria revelado na sua palavra. Por isso, eu vou abrir um parênteses aqui, entre aspas, parênteses e entre aspas. Quando chegar um profeta para você, ou uma profetisa, olha, eu estou vendo não sei o que na sua vida, passe pelo crivo da Bíblia. Passe pelo crivo da Bíblia. Tem muita gente aí assistindo internet e ouvindo profetas dizendo assim: Jesus vai voltar tal dia, que eu tive uma revelação e eu vi que vai ser tal dia. Está na Bíblia isso? Alguém sabe o dia que o Senhor vai voltar? Mas ele diz que, olha, vigie, porque você não sabe o dia nem a hora, eu virei como ladrão. E tomar vai ser em 2025. E ele vai aparecer, ele vai abrir o céu, porque ele vai vir, né? Ali nas nuvens, vai aparecer na Bahia. Irmão, né? Os nossos irmãos de Fortaleza vai ficar: mas rapaz, Jesus, por que o senhor escolheu a Bahia? Venha mais para cá, aqui é mais quentinho, o pessoal lá é mais preguiçoso, né? Aí os pernambucanos vão dizer: mas oxente, mas Jesus, porque tudo que foi revelado e necessário revelar está aqui. É o que Deus quis deixar revelar para a sua criação. Amém? Continuando. Verso 5. Então o anjo que eu tinha visto e estava em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Meus irmãos,
Alguns capítulos atrás, acho que é 4 ou é 5, não me recordo bem, nós vimos os mártires, né? As almas dos mártires. O que é mártire? Ou mártir, né? Mártis, né? O que é? Como é? Aqueles que morrem defendendo uma causa, né? E no nosso caso aqui, a causa do Evangelho, né? Aqueles que morreram por amor ao Evangelho. Então, essas almas estão ali, né, clamando ao Senhor: Senhor, até quando? Senhor, até quando o Senhor não irá vingar o teu povo que está lá sofrendo? Os irmãos lembram dessa passagem que a gente viu? E aí Deus manda vestir eles com vestes brancas, diga: olha, tenha calma, é necessário mais um pouco de tempo para que todos, né, que sejam necessários passar por aquela provação, passe, né? Mas eu estou no controle de tudo, diz o Senhor. Aí Deus meio que traz resposta agora mais efetiva, mais clara para essas orações. O povo está orando dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Aí o anjo está dizendo agora: eu juro pelo aquele que está no trono, que criou todas as coisas, que não vai mais demorar. Estão entendendo? Está dizendo: ó, não vai mais demorar, vai acontecer. Agora é o momento. Lembra do interlúdio? Está no meio ali de acontecer a 7ª trombeta. Então a 7ª trombeta é a cólera de Deus. É o fim ali de todas as coisas, um período do fim de todas as coisas. Então o anjo está dizendo aqui: olha, prepare-se, porque é agora. Não vai mais demorar. O momento chegou. A hora chegou. O dia da vingança chegou, né? Não vai mais demorar. Mas nos dias, aí ele continua, né? Mas nos dias em que o 7º anjo tiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. Então agora ele está dizendo: olha, vai chegar naquele dia, e não é num dia específico, não é num dia, um dia só. Na sua Bíblia está no singular ou no plural? Quando o anjo vai dizer assim, ó, verso 7, mas, tem aí, no dia ou nos dias? No plural, não é isso? Então, o advento da trombeta, o advento daquele grande dia, não é um dia específico, mas é uma sucessão de acontecimentos, dias. Entende? Então, o dia daquele anjo, nos dias que virão, quando o anjo tocar a trombeta, então, é um período de dia. Então, a gente aprendeu uma coisa muito interessante hoje, que quando a trombeta estiver a tocar, presta a tocar, não é num dia específico, mas é um período de fato de acontecimento na história. Tranquilo? E aí ele diz: vai se cumprir os mistérios de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos os... Como foi que Deus anunciou que seria aquele último dia, os últimos dias? Como foi? Através dos profetas. Quem pode chutar? Deus falou pelo profeta Joel. Deus falou pelo profeta Daniel, né? Deus falou pelo profeta Amós, Isaías, né? Deus falou pelos profetas no escatom de Deus, no dia da vingança, naquele grande dia, né? E aí Jesus, ele vai mais que explicar. Quando ele tem aquela conversa ali com os discípulos, Jesus, ele meio que deixa bem palpável como é aquele grande dia. Aquele dia, quando o Senhor rear nas nuvens, ele virá com glória, né? Ele virá com poder, ele virá com majestade. A gente viu em Paulo falando aos Coríntios: olha, naquele grande dia, quando ao soar, né, da trombeta ali, os mortos ressuscitarão. Eles ressuscitarão por último ou por primeiro? Os mortos ressuscitarão primeiro.
Então eles vão voltar. Veja que é uma sucessão de acontecimentos. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, mas eu não sei quando, mas é um processo de fatos acontecendo. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós veremos novamente os nossos entes queridos que partiram, né? Porque todo mundo sabe que quando você morre, você está dormindo, você está descansando ali, na verdade, num processo de esperar o grande dia onde o seu corpo será glorificado. A sua alma, o seu espírito está com Deus, esperando aquele grande dia. Você está com consciência, você está vendo o que está acontecendo. Mas, naquele grande dia que o Senhor rasgar o céu, né, os mortos ressuscitarão, o corpo vai voltar ali, né, do pó, da onde estava, da sepultura. O mar vai entregar os corpos que estavam no mar, das pessoas que morreram no mar, vão voltar, e com um corpo agora não é mais um corpo comum, mas é um corpo revestido de incorruptibilidade. É um corpo glorioso. Minha mãe faz essa mesma pergunta: pastor, e aqueles que foram cremados e o pó jogou lá no mar, né, da Índia? Minha irmã, veja só, né? Na mata, tem gente que queimou o marido, está na urna embaixo do colchão, né? Tem não? Tem. Oxi. Tem gente que o caba morre, a mulher bota ele dentro da urna, filhinho, né? E toda, né? Ainda toca lá, dá um beijinho, né? Vai dormir, dorme agarrado com pó ali, né? A relíquia, né? Vou lhe dizer uma coisa bem interessante, viu, meu Laodicea? Será que o Deus que tem poder para fazer um corpo que está todo decomposto ali, que está acabado, só tem osso ali, voltar da sepultura, ele não tem poder para fazer um pó voltar à vida, não? Tem. É o que eu digo à minha mãe: mas aquela pessoa que foi queimada, veja, ela foi queimada o corpo, mas no chão não se acaba o corpo também, não? Aí ela faz, e cima o osso fica lá. Minha filha, a gente não pode limitar o poder de Deus. Veja, se Deus vai ressuscitar o cara que morreu, está enterrado lá na tumba do faraó, lá naquela muralha, naquela pirâmide lá, Deus vai fazer voltar para o juízo final? Não vai fazer voltar um cara que morreu queimado dentro do mar, né? O peixe foi lá, engoliu, acabou, não tem osso nem mais nada. Vai voltar, meu irmão, né? Todos estarão diante do tribunal de Deus. Todos, não tem exceção, né? O problema é que uns vão para morar para perto dele, e outros, a condenação eterna, que eu nunca conheci você. Né? Jesus vai dizer: tive sede, não me deu nada para beber. Tive fome, não me deste de comer. Senti frio, você não me cobriu, né? Aí agora você quer sair do Senhor, me leva para morar perto do Senhor? Simbora, né? Então, veja que nessa cólera de Deus, quando eu digo cólera, é como se Deus pegasse a graça está na humanidade aqui, né? A graça dele está aqui entre nós, dando oportunidade para todo mundo se arrepender e voltar para ele, né? A graça dele está derramada, favor imerecido, ninguém merece, mas está aqui. Mas naquele grande dia é como se Deus pegasse como uma linha no anzol, né? Você não enrola a linha, traz o anzol de volta. É como se Deus enrolasse a graça dele, tirasse, guardasse. Agora não tem mais jeito não. Agora é o juízo, agora é castigo. Estão entendendo? Por isso que o anjo está dizendo agora: olha, não vai mais demorar. Quando chegar naqueles dias que o anjo, o sétimo ano, tocar a sétima trombeta, os mistérios de Deus profetizados pelos profetas irão acontecer.
é uma garantia para nós que estamos aqui nessa noite. Esse texto é uma garantia de que a nossa avó, que era cristã, que adorava a Deus, que seguia o Senhor, mas que morreu, não viu o Senhor Jesus voltar ainda, é garantia que ela vai morar no céu. As pessoas antes dela, os antigos, aqueles que morreram na perseguição romana, todo aquele que aceitou o Senhor Jesus, esse texto aqui nos garante que haverá um dia que nós estaremos morando com o Senhor. É garantia, é garantido, né? E isso é para nos alegrarmos, enchermos nosso coração de confiança, de alegria, né? Porque a dor vai passar, o sofrimento vai passar. Tudo que nós passamos aqui, que a nossa ótica é ruim, é passageiro. Vai chegar um momento que Deus vai enxugar a nossa lágrima. O Senhor vai, o próprio Deus, nos acalentar, nos abraçar. Lá não vai ter mais choro, nem dor, né? Toda alma ali vai ser só alegria. Glória, 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 glória ao Senhor dos Exércitos, né? Adorando. Pastor, eu vou ficar que nem um robô? Glória, glória, glória. Não, a gente vai ver. Eu vou olhar lá, estou vendo. Nosso irmão Luiz Carlos, a gente estava lá no Alzé do Pinho, adorando, e você ali limpando a igreja, né? Lutando para perder peso. Conseguiu. Não só perder peso, mas conseguiu vir morar no céu. Né? Mas vai ter gente que talvez, eu estou vendo aqui, né? E a gente procure lá, mas rapaz, fulano não veio. Mas rapaz, fulano era de manhã cedo, de tarde, de noite, cuspindo santidade, e não está aqui. Então a gente não vai ser alienado, a gente vai conhecer as pessoas, né? Mas todos lá seremos irmãos. Minha esposa não vai ser mais minha esposa, minha filha não vai ser mais minha filha, minha mãe não é mais... Todos irmãos. Oi? Vai procurar o apóstolo Paulo, né? Não, ele vai estar lá, com certeza. Diga-me. Vão procurar Adão, disse que para tudo para dar em Adão. Bota o microfone ali para a paixão ali. O que vai ter de gente fazendo fila para pegar Adão? Olha, já estão dizendo aqui, Eva não vai escapar também não. Já me falaram que a gente não vai se conhecer lá no céu, não. Quem lhe disse uma coisa Para dessa? não ficar se lembrando das coisas daqui da terra. Quem me falou foi um pastor. Não foi Gil de Ivan não, né? Não. Ah, Não, ele confirmou. Olha, ele disse que vai todo mundo se conhecer lá. nós iremos nos conhecer, Outro pastor reconhecermos, né? que falou. Mas não iremos lembrar de determinadas situações que passamos aqui na Terra. Lá não vai ter choro, então nossa mente será, vamos dizer assim, não é apagada, mas preservada, acho que essa palavra é melhor. As nossas lembranças serão preservadas, porque senão ia ser um lamento, choro o tempo todo lá. Isso. Não, teremos o emocional ali vai ser alegria. Então, alegria é um sentimento, né? É um temperamento. Teremos, mas outros não. Sentimentos voltados para a humanidade, que nos gerem tristeza, que nos gerem saudade, que nos gerem dor, isso não vai ter, né? Todos esses sentimentos serão supridos pela presença do Senhor Jesus, né? Então lá ele vai suprir as nossas necessidades. A gente vai comer lá no céu? Não, porque o corpo é um corpo transformado, não vai ter necessidade, vai ser imortalidade, né? Imortalidade. Então, nós não iremos necessitar de comida, porque Jesus é suficiente para nós. Agora, já supre aqui
né? Agora nós, paixão, iremos nos reconhecer, sim. Não vamos lembrar, por exemplo, de... Imagina que um primo meu não vai para o céu, certo? Eu vou lembrar desse primo lá no céu? Porque se eu lembrar dele, mas rapaz, vou sofrer, né? Não veio para o céu, foi para o inferno. Então, é nessa perspectiva. Versículo, me perdi agora. 9, 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar nos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o, coma-o, ele será amargo ao teu estômago, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo senti o meu estômago ficando amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, antigamente, veja, no período veterotestamentário, período do Antigo Testamento, as profecias eram feitas na oralidade. O que é isso? Deus falava, soprava, né, ali a sua vontade, o profeta ouvia a voz de Deus e falava. Então era oral, né? Ele falava. Ele chegava no meio do povo e dizia: escute, ó Israel, assim diz o Senhor. Então ele falava. Então a forma da profecia era uma profecia ali falada. E essa profecia era replicada entre os povos. As pessoas iam falando de uma para outra, tomava uma proporção que chegou até hoje. Com o passar do tempo, os escribas, né, aqueles homens que tinham esse papel de escrever, deixar a história registrada, muitos profetas sabiam escrever, outros não. Normalmente, quando ele falava, ele escrevia também. Então, passou-se o período do pergaminho. Então, começou a ter o pergaminho, a figura do pergaminho. Quando Nabucodonosor era rei da onde? Da Babilônia. Quando Nabucodonosor chegou em Judá, Nabucodonosor mandou queimar todos os pergaminhos, todas as profecias, queimar as bibliotecas, queimar os carros, destruir a história, porque era a personalidade babilônica, o artifício, era perfil militar dos babilônicos destruir a história. Eles destruíam a história, porque um povo sem história, ele não sabe quem é. Aí, além de queimar, ele chegava: Juarez, seu nome agora não será mais Juarez. A partir de agora, seu nome será Eduardo. Né? Então, muda o nome da pessoa. Aí a pessoa não tem história e não tem nem mais nome. Né? Então, aquela pessoa, ela leva um choque de realidade e começa a se transformar realmente naquela pessoa que começaram a colocar na cabeça dela. Né? Chegaram para os 3 amigos e disseram assim: olha, você vai ter que comer essa comida aqui. É a comida que a gente vai servir para você. Eu disse: não, meu Deus, não deixa eu comer comida sacrificada. Você tem que comer, meu amigo. É isso aqui. Seu nome não é mais Misael, Ananias, né? Seu nome agora é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você agora é cidadão babilônico. Esqueça esse negócio. Né? Então, quando Daniel, né, voltou, os profetas foram voltando, eles começaram a escrever de novo os pergaminhos, tentaram resgatar a historicidade do povo. Lá na frente, quando Babilônia caiu, quando chega o império
Persa, né? Medo-Persa. Foi os persas, né? Medo-Persa que destruiu os babilônicos. O rei Ciro, né? Persa não, da Síria. O rei Ciro da Síria chegou, né? Para um profeta e disse assim: olha, você pode ir de volta. Vá reconstruir sua cidade. Uns dizem que é Ciro, outros dizem que foi Artaxerxes, né? Quem foi esse profeta que voltou para reconstruir a cidade? Quem lembra? E ele tinha que trabalhar com, na mão, uma colher de pedreiro e na outra a espada. Neemias, né? Neemias voltou. Mas Cecília já tinha falado, foi? Foi quase, né? Neemias voltou, disse: olha, eu escutei que o pessoal, rei, o pessoal lá da minha cidade está em uma situação de miséria. Então, voltou Neemias, e quando ele encontrou Neemias lá, quando Neemias volta, ele encontra também com um profeta, um outro profeta. Quem é o outro profeta que está lá? Quem lembra? Quem? Jeremias não. Jeremias já tinha meio que falecido lá no Egito. Neemias, quem é o outro? Quem lembra? Não, o nome do profeta, aí é o rei. Estou tentando olhar aqui para lembrar também o nome dele, que até o pastor esqueceu. Vou lembrar. Esdras, né? Profeta Esdras. Então, Neemias, o profeta Neemias era um conterrâneo, né? Mesmo período, trabalharam junto na reconstrução de Israel. Então, Neemias trabalhou diretamente na reconstrução dos muros, certo? Cidade. E Esdras trabalhou na reconstrução da vida espiritual do povo. A vida espiritual. Então, o que ele fez? Ele pegou os pergaminhos, abriu no meio do pátio e começou a ler os pergaminhos. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver lá uma profecia linda, o profeta falando, né, que Deus vai voltar, vai restaurar a sorte do seu povo. Naquele grande dia os inimigos cairão e o nome do Senhor será glorificado. Então, as profecias eram daquela forma. Com o passar do tempo, quando Jesus veio os discípulos, aí chegou o Novo Testamento. Com o passar do tempo, veio a formação do cânon bíblico, a Bíblia, isso que nós temos. O que a Bíblia é? Uma junção dos pergaminhos que foram escritos, certo? Tudo que tem lá as profecias, profecia de Neemias, profecia de Esdras, de Jeremias, de Abacuque, de Obadias, tudo está aqui, não está? E as profecias, todas elas falavam do dia do juízo, do dia da vingança, o dia que Deus iria restaurar a sorte de Israel. Quando Jesus veio, Jesus trouxe o Evangelho, boas novas, novas de esperança, reino do céu chegando e alcançando o homem pela graça. Jesus morreu, sacrificou, cumpriu o seu trabalho para que o homem agora pudesse voltar para perto dele. Por que eu estou dizendo tudo isso, pastor? Porque esse livrinho que esse anjo dá na mão de João e diz: coma, porque ele vai ser doce como mel na sua boca e vai ser amargo ao seu estômago, mas é necessário que você continue profetizando, que você continue pregando, que você continue falando. Esse livrinho representa a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Por que é necessário que João continue pregando, continue falando, continue profetizando? Porque até o dia que o Senhor voltar, a igreja do Senhor precisa fazer alguma coisa. É o que a igreja tem que fazer? Pregar. A igreja tem que falar desse Evangelho. A igreja tem que falar desse amor. A igreja tem que falar dessas profecias que os profetas falaram. A igreja é a voz do Senhor, é um instrumento de Deus para dizer à humanidade: olha,
Está vendo as profecias dos antigos? Essas profecias falam de Jesus. Está vendo esse Novo Testamento aqui? Esse Jesus que morreu, que ressuscitou, está à direita de Deus, ele está prestes a voltar para buscar a humanidade. O problema é que essa palavra, ela é doce, não é? Ao nosso paladar. Mas ela também causa um desconforto. Por que ela causa desconforto? Porque o Evangelho de Deus, ele confronta o homem do pecado. Ele confronta, né? Então, aquele cara que é mentiroso, o Evangelho vai chegar para ele e vai dizer o que para ele? Você tem que parar de mentir, você é um mentiroso. Sim ou não? Ei, você que está se prostituindo, quando o Evangelho do Senhor atinge ele, a espada vai atingir ele, não uma coisa, vai dizer a ele, você que se prostitui, Jesus está voltando, se você não deixar de fazer isso, você vai ficar. Então ela causa meio que uma indigestão. Nem todo mundo quer aceitar, nem todo mundo quer né? Pode ser até bom no paladar, mas quando chega na barriga, o negócio aperta. E até para nós mesmo, até para nós aqui. O Evangelho é não apenas boas novas, mas é denúncia. O Evangelho, ele expõe a vergonha do homem. O Evangelho, ele traz para fora aquilo que o homem é na realidade. Eu posso ser uma coisa aqui para você, estou bonito aqui, bem vestido, tudinho, falando bonito, mas em casa só Deus sabe quem eu sou. Cara podre, que vive vendo pornografia, traio a esposa, né? Faço tudo que não presta, vivo de aparência. Aí o Evangelho vai fazer o quê? Ei, você é miserável, você é cego, pobre, nu, você precisa mudar. O Evangelho é um Evangelho de transformação. Por isso ele dá, né? É amargoso para quem absorve esse Evangelho. Há uma questão prática também aqui, porque veja, no povo judeu tem uma prática de que quando o pai vai ensinar o filho, ou o senhor ali, né, o doutor da lei vai ensinar aquele menino a ler, a escrever, ele faz uns bolinhos, um bolinho de farinha e mela ele com mel, certo? Você já viu sopa de letrinhas? Já, né? Inclusive, a irmã Cláudia me deu um bocado de macarrão de letrinhas, que a gente cozia aquele macarrão ali, né? Faz aquela sopinha. Então, quando a criança está pegando, ela está... Isso aqui é um... abra a boca, Juarez. Aí tá... Dá comida. A sopa de letrinhas. No povo judeu, eles faziam isso com a criança. Eles faziam um bolinho, né? Esse bolinho. E pincelava aquele bolinho ali com mel. Então, quando ele pegava aquela letrinha para aprender, era uma delícia na boca. Mas quando chegava aqui, né, o desmantelo acontecia. Então, Jesus faz um paralelo com isso para dizer, ó, do mesmo jeito que vocês aprenderam a ler, e era boa a palavra, era docinha, mas que causava uma indigestão, o Evangelho, esse livrinho que você comeu, João, ele vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargoso no teu estômago. Mas é necessário. Necessário. Amém, meus irmãos?